Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco de conhecimento, trocar as nossas informações e poder ver os nossos companheiros na noite de hoje. O meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos Espírita Amor e Paz e tenho uma alegria muito grande em poder estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essas aulas nós estamos fazendo de uma forma muito informal, mas que ela sempre acrescenta a nossa caminhada evolutiva e vai nos mantendo em equilíbrio durante todo esse período. Tudo bom, Sara? Um beijo. A nossa casa, gente, para quem não sabe, nós mudamos de endereço. A partir da semana que vem, na quarta-feira à tarde, nós vamos estar lá na casa. Hoje a gente já fez um pequeno plantão, mas a gente vai estar com a casa aberta quarta-feira à tarde. A partir das 15 para as 3 horas, nós estaremos lá para quem precisar emprestar algum livro, para quem precisar conversar um pouquinho, para quem precisar levar alguma doação, nós vamos estar por lá atendendo a todo mundo. Hoje, o nosso companheiro Carlos, que fez o plantão da quarta-feira feriado. Semana que vem, vamos estar com outra turminha e a gente vai revezando assim, até que para segundo semestre, pela segunda quinzena de julho, se Deus quiser, pelo que eu apurei com a prefeitura, vigilância sanitária, a gente já vai poder atender a casa com todos os cuidados que a gente sabe que tem que tomar, mas a gente já vai poder ter os evangelhos e ter a casa já funcionando, tá bom? Nós vamos falar do primeiro mediúnico. O livro, a aula hoje é complementar da semana retrasada que eu dei. Ela vai falar do auxílio do mundo espiritual e é participativa. Então, todo mundo é bem-vindo para poder participar da nossa aula, tá bom? Neia, tudo bem? Priscila, Pedro. Às vezes o óculos me atrapalha, mas eu vou vendo o nominho de todo mundo aí. Fico muito feliz de ver vocês aí participando. Vamos nos preparar então, gente? Elevando o nosso pensamento em Jesus, pedindo a Ele que através do seu amor infinito possa nos abençoar neste momento, nos trazendo a paz, nos trazendo o ensinamento e as orientações necessárias. Que a equipe de Razim possa nos abençoar e permitir que nós possamos iniciar o estudo da noite. Assim seja. Oi, Cris, tudo bom? Aqui, gente, ele fala o auxílio do mundo espiritual. E a primeira parte ele diz assim: Cida, tudo bom, Orlando? Todas as pessoas, independente da religião que tenha, desde que ela tenha a crença, ela se volta ao plano espiritual, no sentido de pedir a proteção, a orientação. Então, todos nós, no nosso dia a dia, temos por hábito, ou nas nossas preces, ou no decorrer do dia, do problema, ou de uma coisa que tenha passado conosco, nós nos reportamos ao mundo espiritual. E às vezes a gente acha até que ele não nos escuta. A gente pede e ninguém responde, as coisas não acontecem, mas mesmo assim nós temos a certeza, né, que alguém está nos assistindo, nos dando a sustentação. Para alguns outras religiões, tudo bom, Rô? Eles são chamados, esses espíritos são chamados de anjos de guarda, né? Então, na Igreja Católica, o seu anjo de guarda olha por você.
Na colocação de evangelhos, dos evangélicos, eles falam muito sobre o Espírito Santo, né? Então, eles têm a palavra do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Nesse sentido, é a mesma situação de nós espíritas. Nós chamamos de mentores, mas todos eles têm a mesma função, o auxílio dos espíritos para nós aqui encarnados. Tudo bom, Diná? Nessa posição, o auxílio divino, ele está presente de uma forma extremamente intensa. Vamos explicar um pouquinho, pelo nosso lado espiritual, o que seria o nosso mentor. O nosso mentor, que eu já falei, pode ser chamado de anjo de guarda, outra coisa que vocês queiram colocar, ele é um espírito, não é um espírito extremamente elevado, aquele anjo puro, porque senão ele não conseguiria lidar com as nossas diferenças, por falta mesmo de conhecimento espiritual, de vivência espiritual. Então, é um espírito que está ainda em caminhada, porém, ele neste momento se encontra no mundo espiritual. E ele, quando nós vamos reencarnar, ou ele é convidado, ou ele se oferece para nos tutelar, para nos orientar durante essa caminhada. Quando nós temos essa ligação, desde a hora que nós começamos a planejar a reencarnação, ele está não colado conosco, mas ele está sempre em volta e está ligado conosco. Logicamente que ele nos orienta, ele não nos comanda, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Por muitas e muitas vezes, nós achamos que não estamos sendo assistidos, mas vem uma ideia, vem uma decisão. Estamos indo para um lugar, tomamos uma estrada e de repente a gente fala, e se eu fosse pela outra estrada? Às vezes é essa orientação que o mentor está nos dando, porque no caminho que a gente estava seguindo, poderia ter algum obstáculo que nós não precisaríamos passar. Às vezes a estrada está fechada, às vezes tem algum perigo que vai ter por ali e que ele nos livra, são os livramentos que ele faz. Só que cabe a mim falar, não, vou por aqui mesmo, já estou aqui, vou aqui mesmo. Decisão minha. Ele apenas pode esperar para que a hora que eu chegue e encontre o problema, ele novamente tentar me orientar como eu saio desse problema que eu encontrei. Dá para entender? Porque senão nós seríamos marionetes, nós seríamos comandados e aí quando chegássemos no mundo espiritual, não seríamos responsáveis pelas nossas decisões, porque não foi a gente que decidiu, foi o nosso mentor, foi o nosso anjo de guarda que nos conduziu o tempo inteiro. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. E o mentor, ele não nos obriga. Nesse sentido, aquela posição que a gente diz do filme Ghost, né? Um elefante incomoda muita gente, que ele ficava torturando a médium para que ela atendesse o que ele pedia, não se aplica ao mentor. O mentor, ele fala conosco, ele sugere, ele nos intui, ele mostra às vezes situações para que a gente possa entender qual é o melhor caminho, porém nunca nos obriga a nada. Eu digo que o mentor tem uma função assim extremamente dolorosa, apesar de não estar encarnado, porque ele tem a missão de nos conduzir, de nos proteger, de nos orientar. Porém, ele não pode fazer que nem a mãe que vai repreender um filho, põe no sofá e fala, você não vai sair, vai ficar aí, tá de castigo. Não. Ele só pode orientar. E quando nós não atendemos ele, e ele vê que a gente procura pelo em ovo e acha
né? Aquela coisa de procurar problema e achar, ele chora, lamenta, se prepara e retoma a nossa caminhada junto com ele. Quando nós dormimos, nós também temos a orientação do plano espiritual. Quando nós desligamos do nosso corpo físico, que vamos ao mundo espiritual, nós encontramos com nossos mentores, encontramos com o mentor que está encarregado de nos ajudar e recebemos a orientação de novo, mas acordamos na vigília com a sensação: nossa, eu tive um sonho, não sei, parece que eu precisava tomar alguma coisa, decidir alguma coisa. Nós temos a intuição, porque ele sabe das provas que nós precisamos vencer. E quanto mais vitoriosos nós saímos, melhor a tarefa fica para o nosso mentor amigo, porque ele pode nos conduzir com mais facilidade. Quanto mais teimamos, mais trabalho nós damos ao plano espiritual, certo? Tudo bem, Selma? Nessa posição, nós precisamos pensar: nunca estamos sozinhos. Nunca nós estamos à deriva no mundo material. Eu brinco muito com o Valtinho, né, nosso companheiro de trabalho, que às vezes quando eu não consigo ouvir mentor, orientação nem nada, estou assim meio debatendo, eu falo para o meu mentor: fale em português que em inglês eu não entendo, né? Isso a gente diz por quê? Porque a gente gostaria muito que o nosso mentor se materializasse na nossa frente, isso se a gente não sair correndo, né? E falasse assim: olha, filha, vai por aqui que aqui é o caminho certo. Quem não gostaria disso? Quem não gostaria de ir em algum lugar que falasse: olha, se você fizer tal coisa, você vai atingir o seu objetivo em 3 dias, né? Que nem aquelas situações, né? Eu trago o teu amor em 3 dias. Quem não gostaria de saber? Quem não gostaria de ser uma história igual a da Zíbia, as histórias da Zíbia, o Gasparetto? Todos os contos da Zíbia, ela no fim, a pessoa que passava por o sofrimento, ela encontrava uma casa espírita onde falava todo o passado dela, todo o jeito que ela tinha que consertar, então ela voltava e consertava. Seria fácil, não seria? Se eu soubesse onde eu errei, se eu visse onde eu errei, se eu tivesse consciência onde eu errei, eu não ia errar mais. Porém, o esquecimento do passado nos faz usar o livre-arbítrio, para que a gente realmente faça uma coisa verdadeira. Não é porque eu sei que eu errei, eu vou consertar só porque eu sei que eu errei. Eu preciso chegar na conclusão de que eu não quero mais errar. Por isso que os mentores não podem ser tipo cartomante. Nessa posição, ele vai estar todos os momentos vigiando a qualquer interferência, a qualquer perigo, e até o nosso desencarne é ele que nos conduz. Mas o Livro dos Espíritos, né, aqui na lição de hoje, ele diz assim, que nós precisamos perder o hábito de ficar pedindo tudo para mentor. É a mesma situação. A gente tem um amigo que não está muito bem e ele sabe que a gente vai indo para a casa espírita. Ele fala assim: você vai indo hoje lá para a casa espírita? Vou. Põe meu nome lá. Pede para os mentores me ajudar, porque tem o nosso mentor individual, que é o anjo de guarda que todo mundo diz, e tem os espíritos amigos, os mentores da casa, os mentores familiares, os mentores simpáticos. Nós temos uma gama de espíritos olhando por nós. E a pessoa pede: olha, põe lá meu nome. E como a gente brinca, a pessoa pede para pôr o nome, depois ela pergunta se tem alguma resposta, alguém falou alguma coisa de mim, tem alguma orientação para mim? E a gente, à medida de que se tiver, a gente passa. Mas em momento nenhum a pessoa pergunta para a gente:
A que horas eu faço a prece para estar em sintonia com esses mentores? Olha como nós somos assim, pidões, né? Nós somos pidões. Nessa posição, aqui o Evangelho, né, a lição, ela nos diz assim, dá uma olhadinha lá na passagem do Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas ajuda-te, faz a sua parte, tenta se equilibrar, tenta orar, tenta vibrar, tenta descobrir os teus caminhos. Na questão espiritual, gente, os mentores amigos sabem quais são as propostas reencarnatórias que nós temos. Porque ele está nos acompanhando. Se ele vai ter uma caminhada conosco de 70, 80 anos, ele precisa, porque ele não reencarna no período que ele está nos olhando. Isso é muito importante a gente saber. O mentor, a hora que ele aceita essa missão, ele vai conosco sem reencarnar até o fim da missão. Por mais difícil que a gente seja para ele lidar, o mentor não pode. Ele é tolhido, coitado, né? A gente faz um monte de besteira, mas ele é tolhido de falar assim, olha, eu quero entregar o cargo, arruma outro mentor para ela que esse não dá. Não, ele não pode fazer isso. Ele vai nos acompanhar até o fim da nossa jornada. E ele sabe exatamente quais as estradas que a gente vai ter que passar. Se nós espíritas já sabemos que o acaso não existe, nós também sabemos que as dores que carregamos têm alguma função. E quando nós chamamos o mentor para que ele resolva esse problema, para que ele tire isso do nosso caminho, ele sabe que não pode. Ele sabe que nós precisamos passar por aquela prova, precisamos passar por aquela situação. E ele sabe que vai nos orientando, dando força para nós nos equilibrarmos, mas nós precisamos querer fazer a nossa parte. O livro aqui fala no sentido assim, frequentemente o homem é colocado diante de pessoas com quem deveria encontrar, não por acaso. Nesse sentido, o acaso não existe. Por que que eu estou nesta família? Nossa, mas eu sou tão diferente do meu irmão, eu sou tão diferente do meu pai, eu não tenho nada a ver com o jeito deles, eu não sei por que que eu tenho que viver na situação que eu vivo se eu não tenho nenhuma afinidade com ele. O acaso não existe. Nós somos reunidos, né? A gente já falou isso milhares de vezes, dentro do nosso lar é onde existem as nossas maiores provas, os nossos maiores desafios, desafetos e também os nossos maiores afetos, para dar a balança de toda a nossa existência. Então a gente vem com 2, 3 dificuldades, mas vem com um que é amoroso com a gente. E o mentor, ele vai nos orientando. Paciência. Tenta entender. Não entre em conflito. Não piore a situação. Ele vai nos orientando. Quando nós somos orientados, a gente fica assim, mas será que eu vou passar de tonto, né? Eu tô pensando em deixar para lá, mas se eu deixar, eu sou uma tonta. E o mentor de novo fala, perder é ganhar, perder é ganhar. E a gente fica, é mesmo, acho que eu vou deixar para lá. Mas o nosso íntimo, por causa do nosso passado, que a gente já avançou bem, a gente fala assim, mas também não seria certo. E o mentor fica de novo influenciando, fica de novo implorando para que a gente possa se equilibrar. Por isso que Jesus disse, dê a sua parte para que o mentor tenha matéria para trabalhar. Porque se nós não ouvirmos ele, se nós estivermos sempre naquele,
nós não vamos conseguir atingir a vibração amorosa, porque o mentor é manso, é amoroso, é caridoso. Por isso ele está conosco. Se nós estamos muito agitados, se nós estamos muito desequilibrados, ele não consegue chegar até nós. Ele só fica pela lateral, vibrando por nós, tentando que um minuto de sossego para que nós possamos ouvi-lo. Ou então esperando a noite para nos orientar. Quando não, a gente dorme extremamente agitado, pensando no dia seguinte, e assim, a gente dorme, acorda, o espírito nem sai do quarto. O mentor, de novo, não consegue nos orientar, tá? Oi, meu amor, tudo bom, Ale? Gostoso ver você aqui. Nessa posição, gente, nós temos um livro que eu li há muito tempo atrás, chama Rosane, a Terceira Vítima Fatal. Nesse ponto, uma moça, ela foi sequestrada e depois ela foi assassinada. E várias moças na época, pois que Rosane é a terceira vítima fatal. E ela, quando chegou no mundo espiritual, ela não chegou revoltada. Ela sabia que ela tinha que passar por uma prova dolorosa, passando o desequilíbrio do desencarne, ela perdoou, quis trabalhar no mundo espiritual, estava muito bem. Mas a insatisfação da família dela era uma coisa assim extremamente dolorosa. Eles queriam vingança, eles queriam justiça, eles estavam abalados demais. E aí, essa moça procura ajuda com os mentores da família, para poder trazer aos pais um pouco de consolo. Também, eles estando consolados, podia consolá-la, né? Tá boa, Vivi, meu amor? Depois que ela pediu ao plano espiritual, o plano espiritual avaliou, né, o merecimento, o trabalho, e contou muito a aceitação dela de tudo que ela tinha passado. Mas o problema maior é que os pais dela eram materialistas, não tinham religião. Como acessar esses irmãos se eles não têm aquela hábito da prece, da espiritualidade, da religiosidade? Como fazer isso? Olha que coisa mais linda que o livro descreve. Os mentores familiares começaram a intuir com os mentores individuais dos pais. Então, eles começaram a fazer um processo de tratamento aos pais durante o sono. Quando os pais dormiam, eles eram colocados junto com os mentores que cuidavam da Rosane para explicar que ela estava bem, que tudo estava mais tranquilo, para eles aceitarem, que eles procurassem a ajuda de Deus. E eles acordavam assim meio perturbados. Nossa, eu tive um sonho, falava da nossa filha, mas eu não sei o que é, porque eles não tinham a calma interior, a paz interior, né? E os mentores continuaram, intuindo, procure a religião, procure Deus. E eles estavam teimosos, porque o ódio deles, a mágoa deles, a dor era maior do que a religiosidade e procurar ajuda de sair. Eles não queriam ajuda, assim, solução, eles queriam vingança. O que os mentores fizeram? Bom, não está dando certo. Não está dando certo. Vamos fazer pela lateral. Eles pegaram um amigo da família que era espiritualizado, que gostava de ler muito, era religioso, espírita, e intuíram a ele de eles darem um livro para aquela família. Um livro espírita que eles pudessem ler, distrair e encontrar um pouco de equilíbrio. E assim foi, a pessoa acordou, fez assim, nossa, vou visitar a fulana de tal. Olha, mentor intuiu, ela atendeu. Foi lá, vou levar um presente para ela. Pegou, viu ali na prateleira dela um livro e levou.
intuiu, ela aceitou. Chegando lá, ela não se deu de acuada, sabendo que eles não tinham nenhuma religião, ela ofereceu o livro. Os mentores todos envolvidos, os mentores que ajudavam a Rosane, os mentores individuais deles, dos pais, o mentor individual da amiga, que foi até lá levar o livro, todos envolvidos para trazer o equilíbrio a essa família. Eu trouxe um presente para você. A hora que você tiver com tempo, a hora que você tiver precisando aquietar o seu coração, dá uma lidinha nesse livro, é tão bom. Deixou lá o livro, tá? Aí a mãe da Rosane passou uns dias olhando o livro ali, olhava. Um dia ela teve vontade, quer dizer, vontade. O mentor dela fez: tá fazendo nada, filha? Ó, aquela coisa, né? Tá fazendo nada, não, filha. Olha ali, olha ali, olha ali. Aí ela olhou o livro, né? É assim que o mentor faz pra gente. Olha lá, ó. De repente a gente não tava nem pensando, a gente já... Sempre sutil, sempre intuindo. Ela olhou o livro, passou a mão no livro, começou a ler o livro e começou a se interessar. O plano espiritual falou: bom, demos mais um passo. Aí a Rosane estava lá no plano espiritual e colocou para eles: eu sei que tem um lugar muito perto da casa dos meus pais que tem um centro espírita que faz psicografia. Será que eu não poderia ser incluída para passar uma psicografia para minha família? Vocês veem tudo um preparo, gente. Não é assim, pá, pum, pum. Não, é tudo um preparo. O plano espiritual é muito organizado. É pedido, é avaliado o seu pedido, se é concedido, se é a hora certa. E aí falaram: olha, é uma excelente ideia. Vamos ajudar essa programação. Volta a intuir a amiga de novo. Aí chega no ouvido da amiga: olha, você sabe, o mês que vem vai ter psicografia aqui na nossa casa. Lá, nossa, que maravilha! Eu gosto muito desse trabalho, eu queria até participar. Tudo bem, então, vai para casa com aquela ideia: eu vou chamar fulano de tal, eu vou chamar fulano de tal. E o plano espiritual, então, começa a intuir e ela vai e convida a mãe, o casal, os pais da Rosane: olha, mês que vem vai ter um trabalho de psicografia. O que é psicografia? Psicografia são mensagens dos nossos entes queridos através dos médiuns que trabalham na nossa casa. Eu vou receber uma carta da minha filha? Não, pode ser que sim, se tiver a hora e a permissão. Então eu vou, aquela coisa, né, que eu falei, o pessoal quer o resultado rápido. Mas ela estava interessada, ela leu o livro, ela despertou a curiosidade de ver o lado espiritual. Hora marcada, dia marcado, plano espiritual se movimentando, eis que o médium não estava preparado. Ele estava naquele dia assim: acho que hoje eu não vou. Tem tanta gente lá para psicografar, hoje eu não vou não. E aquela fila já de espíritos no plano espiritual, pela programação, cada um com a assistência dos mentores amigos, porque é uma coisa emocionante, eles se emocionam, por mais que eles já estejam no mundo espiritual, o encontro familiar emociona muito. Então eles vêm com assistência, cada espírito vem com um mentor dando assistência a eles para uma reunião espírita. E os mentores dos pais também facilitando o caminho, limpando a estrada, não deixando que nada atrapalhasse o dia. Tudo isso são os mentores que estão fazendo. Aí o mentor do médium fez assim: ô rapaz, tem tanta gente esperando por você lá. Você não estudou não sabe a sua função? Você não se comprometeu aí uma vez por semana a fazer o seu trabalho espiritual? Vamos. Hoje eu tô com uma preguiça de ir no centro. Ai, meu pai. O mentor se desespera, né? Falou: poxa, conseguimos juntar todo mundo. Vamos acionar mais um.
Aí envolve uma outra trabalhadora, liga, dá um probleminha lá, fala: olha, você vai no centro hoje? Eu acho que vou. Ai, se você for, me dá uma carona, porque meu carro, não sei por que, não pega, minha filha. Deu um problema hoje no meu carro, danado. Ó, mentor trabalhando. A gente não vê nada disso. Aí, então tá, né? Eu tava até pensando em não ir, mas se você não tem carona, eu vou sim. Olha, aí passou, pegou a companheira, chegou lá pro trabalho, se preparou bonitinho e trouxe a comunicação da Rosane para os pais. Os mentores agradecem, acalmam os corações e a tarefa se realiza. É desta forma, de uma forma invisível, quase imperceptível, que o plano espiritual trabalha com a gente. Não existe o acaso de a gente ligar para alguém do nada. Não existe esse acaso. De repente você está em casa e você fala assim: nossa, eu preciso dar um alô para fulano. Eu preciso mandar só uma mensaginha, um oi. Era aquela hora que aquela pessoa precisava. Você estava com todas as suas outras coisas fazendo e aquela coisa veio, aquela nuvenzinha veio na sua cabeça e você foi e ligou. Agora, quando nós temos essa nuvenzinha na nossa cabeça, intuindo para a gente ligar, intuindo para a gente procurar, intuindo para a gente ir ou para a gente não ir, e a gente teima, vocês já viram? Aí a gente fica sabendo que essa pessoa estava num problema sério. Poxa, eu pensei em ligar para ela e não liguei. Poxa, eu sabia que não era para mim fazer isso e eu fiz. Eu tinha certeza, alguma coisa dentro de mim falava que não era para fazer isso. Outras vezes, por que não fiquei calada? Por que não fiquei em casa? A minha vontade era de ter ficado. Tudo isso é porque nós tínhamos a posição do plano espiritual. Mas para isso a gente precisa estar aberto, estar otimista, positivo, para que a gente possa ser assessorado pelos bons espíritos. Porque também somos assessorados pelos maus conselhos. Quando a gente está numa briga qualquer, numa divergência, a boca fala mais do que precisa, o mentor fala, fica quieta, e alguém fala mais, e a gente, na hora de deixar o nosso eu para fora, a gente fala mais do que a gente precisava. E a gente, infelizmente, tem a maior facilidade de escutar o que fala mais, né, do que o que fala menos, do que a gente, pela nossa vibração, que nós vivemos pelo mundo material muito ainda primário, tá? Mas tenha a certeza, os espíritos amigos não desistem de nós, não desistem de nós. Agora, não podemos deixar tudo ao cargo deles. Ai, mentor, me fala, me dê um sinal, me dê uma posição. A gente fica esperando, né, que toca algum sino, que toca a campainha, que aparece a pessoa com a solução. Para caminhar, para progredir, nós precisamos deixar que os nossos mentores façam o trajeto deles naturalmente. Porque vai chegar uma hora que a gente vai falar tanto, pedir tanto ao mentor, que quando a gente for abrir a boca, ele fala, larga deu, minha filha, vai, progride, anda sozinho um pouco, larga deu. De tanto que a gente fica incomodando o plano espiritual. Aqui na posição da nossa aula, que uma aula hoje é muito curta, a nossa aula, ele é um complemento da aula retrasada, ele diz assim, pede e obtereis, que eu falei, né? Ajuda que o céu te ajudará, então a gente tem que fazer a nossa parte. Pede e obtereis, bater-se a porta que se abrirá. Nesse sentido, nós levamos sempre no nosso ponto de favor, assim, eu vou pedir e ele vai me dar. Agora, o que eu vou pedir?
Algum de vocês está conseguindo receber assim na bandeja o que está pedindo? A gente precisa saber o que pede. Pede a orientação, pede o fortalecimento, pede a clareza de atitude para que a gente encontre o nosso caminho, né? Naquela participação, faça ele a nossa parte. Quero ser promovido, faça um curso extra. Agora, eu não quero fazer nada e eu quero que a coisa aconteça. Batei e abrirá. Batei o quê? Eu quero abrir os meus caminhos, eu quero abrir a minha vida, mas eu vivo só no ai, meu Deus, ó dia, ó vida, não dá nada certo para mim. Eu pego sempre o pior do cosmo. Como que eu quero que se abra a minha vida? Se eu vivo fechada, ranzinza, amarga, alguém nos traz uma solução, a gente leva 2 problemas para ela. Ela resolve os 2 problemas, a gente leva mais 2. Como que a gente quer sair dessa situação? Por isso que ele nos orienta. Os mentores estão vigilantes, olhando, interferindo em coisas que a gente nem imagina. Agora, cabe a nós termos a sensibilidade de percebermos as orientações que ele nos dá. Entendeu? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que ela está colocando. Precisa tanto deixar, tanto... Eu não entendi muito a pergunta, deixa eu ler de novo. Mas se nós mantemos em oração, em um nível de energia bom, facilitamos esse contato? Sim. Se nós tivermos uma boa energia, não é ser tonto, gente, assim, a gente está vendo o mundo cair, ai, é obra de Deus, ele queria isso mesmo, tá tudo perfeito, não é ser tonto, mas a gente tentar pegar das posições que nos acontece a melhor parte dela, e sempre com muita fé e otimismo de que aquilo vai passar, que aquela necessidade tem um motivo de ser, o que eu tenho que aprender com isso e tirar o melhor para que a gente possa ter essa assessoria, tá? Precisando tanto desses contatos imediatos, nós temos essa necessidade de ter respostas. Uma vez eu estava num depói, gente, né, plantão lá da casa, para vocês verem como a gente é palpável, material, a gente quer visualizar aquele vai aqui. Eu me preparei, né, a gente faz uma prece para começar os nossos trabalhos, para assistir, pedir aos espíritos que nos orientem, para que a gente tenha boas palavras, que a gente possa conduzir direitinho uma conversa. E aí o secretário falou, pode entrar, ela já vai atender. A pessoa entrou e ficou assim olhando para mim. E eu, boa noite, tudo bem? Eu, tudo bem? Boa noite. Eu falei, você queria conversar? Já posso falar? O espírito já está aí? Aí eu falei, não. Os espíritos estão em todos os lugares, mas ele não está aqui para falar com você. Quem está aqui para falar com você, com assistência do plano espiritual, sou eu. Entende? Nós queremos esse coisa assim muito real. Todas as pessoas que fazem tratamento, principalmente tratamento desobsessivos, antigamente, as casas espíritas permitiam que a pessoa em tratamento obsessivo, quer dizer, o tratamento obsessivo é uma influência de um espírito interferindo seriamente na nossa vida, Nesses tratamentos, antigamente era permitido que o assistido assistisse a conversa com aquele espírito. E foi muito prejudicial.
As pessoas se desequilibravam mais do que melhoravam por ver a situação, às vezes, que era colocado sobre ela mesma. E aí, o plano espiritual nos intui para que esses tratamentos não possa ter a presença de quem está sendo tratado. É que nem a cirurgia, você é anestesiado e os médicos te operam. Aí nós fizemos essa situação. A pessoa ouvia o evangelho, né? Entrava para o tratamento e ia embora para casa. Muitas vezes, gente, muitas vezes, nós soubemos, né, através dos secretários, que punham a música, tudo, que a pessoa tentava ficar o mais próximo da câmara de passe, o mais próximo da porta para escutar qual é a orientação que ela tinha que seguir, o que ela tinha que perdoar, ou o que ela tinha que se modificar. E quando não conseguia, acabando o tratamento das 4 semanas, que antigamente era 4 semanas, agora passou a 6, de um jeito diferente, ela passava no depó e fazia assim: eu fiz os 4 tratamentos. Ai, que bom que você fez os 4, tá se sentindo bem? Tá. Mas o que eles falaram? Entende? Essa necessidade de que o plano espiritual nos conduza, que ele nos alerte, ou que ele nos livre, ou que ele nos dê a direção pra gente. Nós temos ainda muito essa necessidade, mas infelizmente nós não percebemos que aquele tratamento foi 4 semanas, né? Então aquela equipe espiritual trabalhou conosco junto aos nossos companheirinhos de sofrimento por 4 semanas. E o mentor individual, ele está trabalhando, no meu caso, que eu estou com 66, ele está 66 anos trabalhando comigo. Sem contar os mentores familiares, amigos e tudo mais. Dá para entender, gente? Nós precisamos dar aquela sensibilidade e sentir a orientação, deixar que o plano espiritual nos oriente. Mas para que eles nos orientem, nós precisamos estar no comando da nossa vida. Nós precisamos saber para onde vamos. É tipo assim, mentor, eu quero fazer uma viagem, sei lá eu o quê. Eu tenho uma meta, me ajuda a realizar esse sonho, como que eu realizo esse sonho? Ponha o seu projeto de vida. Eu quero aprender um idioma, põe o projeto e os mentores amigos vão ver se isso é possível e eles vão interferindo e vão colocando na nossa vida pessoas para que isso venha acontecer. E a gente diz assim, vocês não acreditam, eu queria tanto fazer a viagem, eu fui convidada pelo meu filho, porque a minha nora não vai poder ir, eu vou no lugar dela. E a gente acha que foi uma maravilha, né? Pedes e obtereis. Havia um bom motivo, estou dando um exemplo de uma viagem, mas quantas vezes a gente achou que aquilo não ia sair e de repente, por um motivo que a gente nunca esperou, aquilo aconteceu. Quantas vezes nós somos alertados de situações domésticas dentro da nossa casa, uma coisa que está para cair, um gás que está aberto e uma porta que está sem fechar, a gente vai dormir e fala assim, quando vê, está aberta. O que é? É um mentor, dá uma olhadinha na porta, está aberta, minha filha, dá uma olhadinha na porta. E isso acontece todos os minutos da nossa vida. Certo? Respondido, Cris. Oi, Sidere, tudo bem, meu amor? Alguma outra pergunta, gente? Porque hoje a aula, como eu falei, é curtinha, né? E a gente precisa sempre entender o que Jesus estava nos colocando. Sempre, todos nós vamos ter a assistência de Deus. E Ele nos conduz de uma forma a determinar voluntariamente para que esses mentores, porque os nossos mentores, gente, como eles também estão na caminhada de evolução,
É uma tarefa para eles nos conduzirem durante essa existência. E normalmente os nossos mentores já venceram as provas que nós precisamos vencer. Então eles têm o caminho das pedras. Por isso ele é colocado junto conosco, porque são testes, provas que eles já venceram. E se eles conseguirem fazer com que nós possamos também caminhar, nós estamos ajudando na missão que ele recebeu, na orientação que ele tem que nos passar. Mas, se nós não obedecermos, se nós formos teimosos, será que o nosso mentor vai ser rebaixado? O que vocês acham? Respondem para mim. Se o nosso mentor fizer todo o trabalho dele e a gente for teimoso, a gente não seguir e em vez de melhorar, de a nossa evolução acontecer, a gente se estabacar e até assim danificando todo o nosso reencarne e comprometendo o próximo reencarne. O nosso mentor, então, não vai sair vitorioso dessa encarnação, dessa tarefa que ele recebeu? Qual a opinião de vocês? Na aula, gente, quando acontece esse silêncio, eu falo assim, gente, querem ajuda dos universitários? Quem responde? Ele sai vitorioso ou ele é repetidiano também? A Cris disse, eu acho que não. Não, gente, ele não sai repetindo de ano. Ele sempre vai fazer o melhor dele. O mentor, ele não é como nós. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem uma lição determinada. Ele foi preparado para cuidar de nós, para orientar-nos. Agora, cabe a nós. Se nós não seguirmos o caminho, nós vamos repetir de ano. Mas nós não vamos prejudicar o nosso mentor. É igual um pai e uma mãe que direciona os seus filhos. Eles podem sair vitoriosos ou eles podem escolher outros caminhos. Mas não é de responsabilidade do mentor as nossas más escolhas, tá? E aí, nós vamos para o plano espiritual, o mentor entrega a gente ao plano maior, a função dele ali acaba e ele pode ser sujeito à reencarnação ou ele pode pegar uma outra tarefa ainda espiritual, dependendo da necessidade que ele tem de evolução nesse mundo material. Ele fica conosco até o fim. Ele recebe a função quando nós nos preparamos para reencarnar e ele nos entrega de volta ao plano espiritual. Nesse ponto, bom, a pergunta da Cida, eu já respondo essa aí, já, Cris. Nesse ponto, parece assim, eu vou desencarnar e eu vou ver o meu mentor, então, me pegando pela mão e levando para o plano espiritual. Isso acontece. Só que, volto a dizer, se nós estivermos com a perturbação, se nós estivermos arredio, nós vamos ser conduzidos, mas nós não vamos ver a assistência do plano espiritual. E o nosso mentor, ele nos entrega a equipe espiritual, que toda dá aquela assistência ao nosso desencarne. Ele está ali nos acompanhando. Agora, cabe a nós o equilíbrio da aceitação da nossa partida e poder ter essa bênção de ver o mentor. Mas ele está ali nos protegendo até a nossa trajetória. A Cida está perguntando, respondi, Cida. Se não respondi, pergunta de novo, tá bom, filha? A Cris está perguntando se nós podemos estar com ele de novo. Podemos. Pelo que se fala em livros, nós podemos nos encontrar em outras vezes, em situações de ele ser mentor de novo da gente, ou até a gente pode reencarnar muito próximo a ele pela afinidade que acabou tendo junto conosco. Ele pode vir como uma sustentação para nós e vice-versa.
mas a gente pode se encontrar sim, pelo que se estuda nos livros espirituais, porque todos estamos sujeitos a reencarne. Tanto eu sou ainda um espírito errante, como ele ainda não é um espírito que não necessita mais reencarnar. E isso é muito importante que vocês perguntam, gente, que a gente vai abrindo o leque. Por que que o nosso mentor, ele não é um espírito de luz? Porque ele não ia aguentar ficar do nosso lado. Ia ser muito penoso para ele, porque nós se já somos teimosos com os mentores que estão mais ao nosso nível, ainda sujeito à reencarnação, o outro a gente ia ficar cego, só da presença dele a gente ia ficar cego, porque a gente não ia conseguir ver a beleza, a luminosidade, não iríamos atender aquela elevação que ele estava nos pedindo. Vocês já viram um professor, que bom, Cida, um professor de faculdade, uma pessoa assim, doutorada mesmo, naquele assunto, já fez tese, já defendeu tese e tal, ele é o máximo naquela situação. E aí, por um acaso, né, um percalço da vida, ele é obrigado a dar aula para o primeiro ano, primeira série, primeiro ano da criança. O linguajar dele dificilmente vai conseguir atingir aquela criança. Porque quando ele pensar em falar um assunto, vamos dizer que seja a matemática, ele conseguiria com tranquilidade, naturalidade, ensinar o que é 2 e 2? Se ele já desenvolveu muito acima de tudo isso, é penoso demais. E automaticamente vai requerer muito trabalho de quem está sendo assistido. Por isso Deus coloca espíritos que estão mais na nossa trajetória, mais elevados do que nós, porque ele precisa ser mais elevado para poder nos conduzir. Não vai poder cego conduzindo o cego. Ele está mais adiantado do que nós, mas ele não está tão adiantado. Eu falo isso, gente, porque tem pessoas que tristemente a gente escuta que, sabe quem é meu mentor? E aí a gente, por educação, né, a gente fala assim, não, quem é o seu mentor? A Bezerra de Menezes. Eu falo, né? É Bezerra de Menezes, né? O que a gente vai falar, gente? Primeiro, que não importa qual é o nome do nosso mentor. Importa a gente saber que ele está olhando e assistindo a gente, nos orientando da melhor forma possível. Agora, ele não precisa ter nome. Nós não precisamos nos envaidecer da assistência que nós temos, porque também não podemos esquecer que acima de todos, quem cuida de nós é uma pessoazinha assim bem simplesinha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é Deus. E todo mundo tem Deus como seu condutor. Agora, como nós não podemos entender a Deus, ele manda os emissários para poder nos falar de uma linguagem que nós possamos acessar. Por isso, o nosso mentor, ele está acima um pouco de nós, tem a responsabilidade de nos orientar, por isso que ele tem mais experiência do que nós, mas ele também está sujeito à reencarnação, então nós até podemos reencarnar numa mesma caminhada ou similar e a gente pode se encontrar mesmo por essa afinidade que a gente faz, tá? Alguma outra pergunta nesse sentido, gente? Não? Lembrando, gente, só uma coisa. Nós temos um mentor designado para nós, que está vigilante, não está grudado em nós, mas está vigilante em nós toda a nossa existência. Depois nós temos os mentores amigos que nós angariamos em toda a nossa existência. Temos grandes amigos que já desencarnaram e que vibram por nós, para que a gente seja feliz. Nós temos os mentores familiares, aqueles que a gente conquistou, aqueles que estão no plano espiritual nos orientando, tem os espíritos familiares.
Tem os mentores do bairro onde nós moramos, do nosso quarteirão, do bairro. Por que se aproximam essas mesmas pessoas para morarem na mesma rua? Voltamos a dizer que o acaso não existe. O plano espiritual vai juntando as necessidades e tem um mentor que cuida aqui. O mentor da nossa cidade, o mentor do nosso estado, mentores do nosso país, que é a equipe de Ismael, que são os mentores do nosso país. Existe uma leva imensa de mentores. E quando nós ainda nos associamos a trabalhos filantrópicos, existe a equipe de Maria, existe a equipe de Meimei, existem vários mentores que vão nos associando, que vão olhando por nós, fazendo esse trabalho de crochê, de tricô, que vai tricotando a nossa vida. Na nossa casa espírita, escolhemos o dia de assistência física para trabalhar, vamos ganhar a equipe dos mentores de Bezerra de Menezes. Todo esse processo nós só vamos somando essa família imensa de mentores amigos, além do nosso mentor individual. E eles trabalham em conjunto, de uma forma extrema, para que a gente saia dessa encarnação vitorioso. Todo esse trabalho é para que a gente saia vitorioso de uma encarnação. Certo, moçada? Tudo bem? Se ainda sobrou alguma pergunta, gente, depois vocês colocam ali que eu respondo em particular sem problema nenhum. Mas eu queria falar para vocês que é uma alegria muito grande todas as vezes que a gente está junto. Todas as vezes que a gente pode matar a saudade vendo esses rostinhos aí na tela e a gente poder passar, somar, visualizar. Porque quando eu falo, o meu ouvido também fala, ouve, e eu aprendo. Quando eu preparo uma aula, eu aprendo mais, eu vou somando mais. E às vezes, a minha posição por ter nascido em berço espírita, eu às vezes sou meio troglodita, aquele elefante na loja de cristal. Eu falo da reencarnação, da espiritualidade com uma convicção que às vezes quem está chegando não tem essa convicção. Então, não tenham vergonha de perguntar para mim. Eu repito, porque eu digo, eu sou um elefante, como é muito natural para mim, porque eu nasci em berço espírita. Então, a colocação espírita, a vida espiritual, o processo reencarnatório, as provas que a gente tem que passar, a certeza de que Deus não deixa nada para trás, que nada acontece sem a vontade dele. Tudo isso é porque foi me colocado desde o berço. E às vezes a pessoa se sente assim constrangida de não concordar com o que eu estou falando. Fiquem à vontade, ficou dúvida, gente, passa a mensagem ali para mim, vamos conversar, porque a intenção dessas aulas, e desde a época que eu estou na área de ensino, que eu amo, é a libertação, né? A libertação das amarras que a gente tem, dos conceitos que a gente tem no sentido religioso, dos pecados, dos medos, das proibições e do inferno eterno e tudo mais. Então, a minha função, assim, o meu amor por a área de ensino é exatamente essa. Então, não tenham constrangimento. Faça aquela pergunta tola, eu falo, né? Que é que todo mundo queria perguntar, faça, para que a gente possa cada vez mais passar essa certeza que eu adquiri com a minha vida espiritual, 66 anos estudando espiritismo, é o que eu quero passar para vocês, tá? Eu comecei com a minha vida, o meu trabalho espiritual com 12 anos de idade, exatamente por ter nascido em berço espírita. E às vezes para mim é como falar assim, água com açúcar. Então eu peço a vocês que vocês não se constranjam por causa disso e me perguntem o que precisar, tá bom? Amanhã nós estamos com aula do primeiro básico, às 8 horas, novamente. Hoje teve um evangelho da Márcia, maravilhoso, tá gravado, tá aí no canal para vocês, onde ela fala sobre filhos, sobre família, muito importante a responsabilidade dos pais, foi um evangelho muito bonito.
E sexta-feira nós temos aula com a Mauri também, do segundo básico, tá bom? Um beijo para todos, para quem a não ver amanhã, uma boa semana e a semana que vem estamos aqui de novo. Fiquem com Deus.